Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém? Pois bem, o tema parece que foge até o princípio, mas não. O santo e o profano. É sobre isso que eu quero ministrar o seu coração. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor nos dê graça para que todo bloqueio, tudo aquilo que venha tirar você do que está sendo proposto aqui, não se disperse. Então, se você está aí com o seu celular, esqueceu, bota ele aí só para vibrar, para que não toque durante a ministração da palavra, com isso, tirando a atenção de alguém que está ao seu lado. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil. Eu gosto da tradução. Se apartares o santo do profano. Serás como a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Amém? Quando a gente olha para esse texto de Jeremias, apartar o santo do que é profano. Seria loucura da minha parte dizer que uma data natalina hoje seria uma competição desproporcional? Não, não seria. Porque o tempo é marcado antes dele e depois dele. Mas sem nos dar conta, uma segunda pessoa está sendo introduzido. E de uma forma muito sutil e sorrateira, o Natal, com os anos, tem perdido o seu verdadeiro sentido. Onde é bonito, é lúdico, vermos as praças, catedrais, igrejas, luzes, guirlandas, árvores, os shopping centers, um trono, um senhor devidamente paramentado de vermelho, simbolizando não só o Natal, mas sendo um garoto propaganda da Coca-Cola. Nos shoppings, igrejas e em muitos lugares, a exaltação não é e a festa não é para aquele que era, é e que virá. De uma forma muito sorrateira, Jesus tem sido colocado no dia onde comemoramos o seu nascimento de lado. Onde ele nem é lembrado, em muitas casas nem citado. E sem nos darmos conta, estamos profanando aquilo que deveria ser uma celebração da vida. Que o nosso Redentor nasceu, cresceu, cumpriu o propósito, como dito aqui anteriormente. Morreu numa cruz, mas hoje ele ocupa um trono. O que é o sentido do Natal para mim e para você? Senão agora a profanação do sacro. A profanação daquilo que é o sagrado. Estamos sofrendo um bombardeio onde, infelizmente, um sincretismo religioso tomou conta. Somos uma geração que consegue ser pior que os nossos antepassados. Em 1 Reis 16, 25, fez honre o que era mal perante o Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Cada Natal que passa, Jesus aparece menos. Em cada Natal que vemos, é mais luzes, é mais festas, é mais panetone, é Chester, é Peru.
E Jesus não entra na festa de muitas pessoas. Ele nem é, em muitos lugares, lembrado. Nos preocupamos em presentes e endividamos de um ano para o outro ano, porque eu tenho que comprar presentes e a gente sai numa busca frenética, loja a loja, porta a porta, e o foco central, que era celebrar aquele que veio, não se celebra. Às vezes nós temos uma referência, e não importa se a referência hoje é boa ou ruim, ainda assim nós conseguimos piorar, até quando a referência é boa. Nós não aproveitamos esse momento para fazer com que Jesus nasça no coração da nossa família, no seio da nossa família. Nos preocupamos com presentes ao invés de fazê-lo ser presente na nossa vida diária. E o interessante é que essa frase não é só minha. Do saudoso Padre Léo também dizia exatamente isso que eu acabei de vos informar. Então isso não é coisa de igreja batista nem de crente. Padre Léo da Canção Nova, para quem conhece, uma mensagem até intitulada Adventure. É só você ir no YouTube que você vai ver o que ele fala da árvore e do Papai Noel. Então isso não é coisa de pastor de igreja. Isaías 63:19 diz: tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Olha o que esse texto está dizendo. Nós nos tornamos um povo onde Ele nunca foi o nosso Senhor, onde Ele nunca de fato dominou todo o nosso coração. Nós o recebemos, mas não como Senhor, mas como nosso gênio da lâmpada, como aquele que supre as minhas carências emocionais, como aquele que supre as minhas necessidades financeiras, mas somente isso. O que é o Natal para você? O que o Natal representa para a sua família? Na verdade, não conhecemos o Deus que dizemos servir. E um povo que não conhece o Deus que serve acaba servindo qualquer coisa. Vocês me entendem aqui nessa noite? Será que nós conhecemos o Deus que a gente serve? Será que nós conhecemos um Deus que diz: eu tenho ciúme de vocês? E nós dividimos Ele nesses dias com um senhor que mora no Polo Norte, segundo a tradição, segundo uma história com ela. E nós dividimos com alguém que nunca morreu numa cruz por mim, que nunca passou o que eu passei, sentiu o que eu sinto. Perceba se Jesus está em muitas festas hoje. Ele nem é lembrado. É festa, feriado, vamos passear, vamos curtir, porque se tornou apenas mais um feriado no nosso calendário. Adoramos um Deus que nós não conhecemos, porque se nós o conhecêssemos, não em muitas igrejas colocaríamos pessoas com gorros e alguém vestido de bom velhinho gritando ho, ho, ho na hora do culto. Se o culto é de Jesus, o que tem o Noel com a história? É o que exatamente o profeta está dizendo. Na verdade, não conhecemos o Deus que dizemos servir. Em João capítulo 4, versículo 22 e 23, olha o que diz a Bíblia. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vós adorais o que não conheceis. A gente adora um Deus, mas a gente não conhece o Deus que a gente adora. A gente só vai com a multidão. No capítulo 42 de Jó, ele fez essa declaração. Eu te conhecia só de ouvir falar.
Jó precisou perder filhos, bens, respeito, dignidade, para construir, através de uma história de dor, um relacionamento com Deus. Agora, depois que ele passa tudo o que ele passa, agora no capítulo 42, 5, ele diz: eu te conhecia, só te ouvi, agora os meus olhos te veem. E a minha pergunta nessa noite para você aqui, você pelas redes sociais: você conhece o Deus que você serve? Ou você só o conhece de ouvir falar? Porque fachada não segura vida espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás o quê? Mortos. Ou, no singular, morto. Aparência. Estamos vivendo um cristianismo de aparência. Não celebramos de fato. E se puxarmos outras datas, vamos entender que daqui a alguns meses, um outro personagem peludinho de orelha comprida vai roubar a festa também. O comércio vai ser bombardeado por chocolate, cacau show e etc. Você percebe que, de uma certa forma, nós estamos tirando Cristo do centro e outras coisas estão sendo introduzidas no lugar. A minha pergunta é: se conhecêssemos Deus de fato, faríamos isso? Não faríamos. Se de fato o conhecêssemos, nas nossas mesas, celebraríamos todos os dias com a nossa família aquele que é rei, aquele que reina e aquele que não divide a sua glória com ninguém. Em Colossenses 1,18 ele declarou: eu fui o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Você entende o que é isso? O quando ele diz: eu quero ser o primeiro em tudo. Mas quando eu olho para as praças, catedrais, igrejas, não é isso que o visual me mostra. Eu não preciso de luzes artificiais, porque ele declarou: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas, pelo contrário, terá nele a verdadeira luz. É ele. Tudo tem que ser por ele e para ele. O apóstolo Paulo, ao escrever em Romanos capítulo 11, ele vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória pelos séculos. Amém. Irmãos, o que é o Natal para você e para a sua família? Troca de presente? O que é o Natal para você? Uma árvore bonita no canto da sala? O que é o Natal para você? Uma mesa bonita? O Natal é simplesmente para que eu me lembre, apesar da data equivocada, mas já que a temos, celebremos-la. Já que ela está aí, vamos aproveitar para falar que o nosso Deus reina. Vamos aproveitar para dizer: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas que o trono está ocupado e ele governa as nações com seu cetro. Está dando para a igreja aqui me entender, amém ou não? Quando eu olho para Josué, para o livro de Juízes 2, versículo 10, lá numa parte finalzinha do versículo vai dizer: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Quando a minha geração não faz o dever de casa, a geração que vem posterior vai ser tremendamente afetada. Porque a Bíblia é que diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. O que a minha geração está falando para essa geração que está vindo agora dos feitos do meu Deus? Nós não temos falado. Nós temos vivido no entretenimento. Só isso.
Adorar. Eu quero te dar pelo menos aqui 3 ou 4 palavras gregas para entender o que seria adoração. Proscúnio. Está em Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O que é proscúnio? Adoração. Adoração significa render-se. É o que nós cantamos. Eu me rendo. Prostrado aos teus pés, eu me rendo. Então adoração é rendição. Não tem a ver com música, tem a ver com estilo de vida. Adoração também é latreia. E o que significa? Lucas 2,36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Serviço. Adoração é serviço. E é o que ela fazia no templo. Mas para entender isso, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, como Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto que? Um culto que nos faz pensar, gente. Um culto que nos fará rever conceitos. Ah, mas vai destruir isso na cabeça das crianças. O quê? Uma mentira? Eu vou deixar de pregar a verdade para iludir com uma mentira, que se ele fizer tudo certinho e deixar a meinha lá, vai ter presente na manhã seguinte? Por mais lindo que seja, isso não é verdade. Verdade é um Deus que se fez homem, se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana, sofreu o que eu e você sofremos. Mas isso já não trazemos como lúdico para os nossos filhos. Não sentamos mais à mesa para falar daquilo que um dia já cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha, até por uma coroa trocar. Infelizmente, o Noel roubou o Natal. Imagine se alguém faz uma festa de aniversário para você, te fala da festa de surpresa do seu aniversário, você sabe que algo está sendo preparado para você, mas quando você chega, você é colocado de lado e todo mundo celebra, e você se sente meio que deslocado naquele ambiente, porque embora a festa é para você, embora tudo que está ali tenha sido feito para você, mas você não é o objeto direto da evidência. Como você se sentiria? Tudo é para mim, mas eu não estou. É fazer uma festa sem convidar o aniversariante. Estamos fazendo uma festa para Jesus, mas deixa Jesus lá fora, porque aqui o embate é outro. Adorar. Sebomai é outra expressão que significa reverenciar, respeitar, acatamento, veneração. Atos 18:13, dizendo: este persuade aos homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Estavam falando de Paulo. Adoração tem a ver com rendição, com acatamento, com respeito. Litúrgio significa realizar um serviço sacerdotal. Por isso, a idolatria não é só prestar um culto, é servir, é se curvar, é prestar qualquer tipo de assistência. É adoração. Então pensa comigo. Quando eu monto um visual para ilustrar alguma coisa, aquele objeto no qual eu estou fazendo se torna objeto de culto e objeto de adoração. Está dando para os irmãos me entender? Eu estou tentando me fazer entender.
porque é um assunto que a gente pisa meio que em ovos. Porque, de uma certa forma, a gente, nossa, o imaginário agora. O imaginário é que o Natal, de fato, sempre foi e sempre vai ser por causa de Jesus. É por Ele, para Ele. E deveria ser sempre assim. Mas nós vemos o contrário disso. Nós precisamos entender que servir a Deus é muito mais do que simplesmente vir e participar de alguma coisa. Quando uma geração não conhece ao Senhor, tudo fica normal, o pecado é normal, a corrupção é normal, abandonar os princípios básicos da fé também é normal. Tudo vai se normatizando. Porque no mundo que a gente vive, tudo é substituído de forma muito natural. Pensa comigo. Se nós voltarmos algumas décadas atrás, alguém usa aqui ferro de passar em brasa? Alguém gostaria de voltar a usá-lo? Que bom que vieram os ferros elétricos. E a televisão, aquele caixotão de madeira, que a gente ligava e esperava 5 minutos as válvulas esquentarem, para que a gente pudesse ter uma imagem. E de repente a imagem fazia, você ia do lado do caixote, pá, dava um tapa e a imagem voltava. Alguém já passou por isso? Eu já. E a televisão colorida lá em casa era essa caixotona, quadradona, que botava tipo um óculos, com uma tela borrada com azul, com vermelho e um branco. TV colorida. Já vi que estou me identificando com muitas pessoas aqui nessa noite. Mas aí veio o advento da TV colorida. A de 14 polegadas. Agora a gente já tem a de 20 polegadas, aquele tubão. É enorme, mas é colorido agora. E agora veio o videocassete. Coisa boa, 2 cabeças. Não, agora o top é o de 4 cabeças autolimpante. Agora já tem o de 6 cabeças. Mas não esqueça de rebobinar, porque senão tu paga a multa. Foi substituído. Alguém aqui tem saudade? E as mulheres que pegavam as fraldas das crianças e colocavam seus alvejantes e aquelas fraldas branquinhas no varal e de repente algumas a colocavam para quarar. Alguma mulher tem saudade disso aqui? As coisas estão evoluindo. Mas de repente, veio o DVD. E no início muitos rebominavam o DVD para devolver nas locadoras, não sabendo a não necessidade do mesmo. Alguém mais fala de DVD hoje? Agora são plataformas. No mundo natural, tudo vai sendo substituído de forma natural. Mas qual é o substituto para a oração? Qual é o substituto para a leitura da palavra? Qual é o substituto para uma relação íntima e profunda com Deus, gente? Não tem. Mas a gente vai tentando criar plataformas digitais que vão nos distraindo, onde nós vamos nos relacionando com essas coisas e vamos cada vez mais nos distanciando de Deus e cada vez mais botando normalidade em coisas que não são mais normais. Daqui a alguns anos, não vão falar nem de Natal e nascimento de Jesus. Porque já está bem, se você prestar bastante atenção, você vai notar que quanto que se fala de Jesus em propagandas de Natal? O que se fala pelas ruas e praças e igrejas sobre o Natal? Nada. É um trenó, aquelas hienas, não é assim? O Noel. O Natal não é de Jesus.
usurparam o Natal dele. Porque a minha geração está esquecendo de contar para essa geração o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal não é pisca-pisca. Mas embora eu possa fazer uma ressignificação da árvore, então. Assim como vemos uma árvore artificial, assim é a vida de muitas pessoas, artificial, espiritual. Assim como precisa de uma energia externa para acender, assim também é a vida de muitas pessoas que já se apagaram. E aquelas bolas lindas também representam muitas vidas coloridas, bonitas, mas por dentro vazias. É só bonito, mas aquilo não muda a minha vida. É bonito, mas aquilo não sustenta a nossa relação com Deus. Porque a Bíblia está sendo tirada de faculdades, de algumas repartições públicas. Porque em alguns países, o somente citar a Bíblia já é crime. Por que tanto medo de um livro, já que esse livro é um livro tão equivocado e que por muitos já deve ser, segundo o pensamento deles, atualizado? O que esse livro tem? Você pode pegar toda a obra de Shakespeare e levar para o presídio e botar todos eles para ler tudo. Após terminar, a vida deles não vai mudar. Você pode pegar os melhores autores do planeta e levar a todos, e a vida dessas pessoas ao lerem esses livros não mudará. Mas pegue um Novo Testamento, deixe-o numa gaveta de hotel. Quando a pessoa terminar de ler um versículo que seja, ela vai ser impactada pelo poder de Deus. Então eu tenho que celebrar o Natal, um Natal de Cristo. Mas não de Cristo na manjedoura. Não de Cristo numa cruz. Na posição que Ele realmente deve estar. Sabe o que acontece? Quando adoramos quem nós não conhecemos, a adoração vira um rito. Vira aquele negócio, aquele ritualzinho. Porque a gente não sabe quem está adorando. É um negócio mecânico, programadozinho. É aquilo ali. Porque adoramos sem saber quem estamos adorando. O que Deus quer desde o princípio. Qual é o objetivo da criação do homem? Deus queria apenas um relacionamento. Ele não criou você e eu para sermos um ativista. Deus ia no jardim do Éden para ter relacionamento com Adão. Não era para Adão preocupar em fazer coisas extraordinárias. Deus ia lá, e aí Adão, como é que foi seu dia? Quantos bichos você catalogou hoje, meu filho? Como é que você está, Adão? Conversa comigo, fala comigo. Você se relaciona com esse Deus que você diz que serve? Nem orar você ora mais, como orava ou como orou um dia. Para que celebrar o Natal? Se o verdadeiro sentido dele já não existe para nós há muito tempo. Enquanto oramos pedindo coisas, Deus quer que nós tenhamos com Ele apenas uma coisa: relacionamento. Você já parou para analisar que a gente não está mais vindo na igreja para adorar a Deus, a gente vem na igreja para pedir? Pedir Deus para restaurar o meu casamento, pedir Deus para curar a minha enfermidade, para que me dê um emprego. A gente não vem aqui para dizer: Senhor, eu te amo. Eu te amo por tudo que Tu és. Eu te adoro, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Qual é a motivação que nos traz para a igreja? É a mesma motivação que a gente faz as outras coisas e diz que é para Deus. Será que temos um relacionamento com Ele? Você pode vir a todos os cultos, ser muito bom no que você faz, mas se você não o conhece, será apenas um serviço e nada mais. Você pode ser o profissa na introdução, no corpo diaconal, até no ministério pastoral. Você pode ter uma oratória fantástica.
Mas se você não conhece o Deus que você apresenta, você só virou um profissional de igreja. E é o que às vezes nós estamos nos tornando sem perceber, porque estamos sendo anestesiados aos poucos. Aos poucos. Meu irmão, por favor, faça uma introspecção aí agora. Você ora como já orou um dia? Há quanto tempo você não chora na presença dele? Qual é a sua frequência de leitura? Porque Oséias 6,3 diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em Mateus 22, 29, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Como eu vou conhecer esse Deus se eu não ler a sua palavra? Como eu conheço uma pessoa sem me relacionar com ela? Não tem como. Olha que interessante. Quem quer morar no céu um dia? Quem quer ser salvo, estar com Jesus um dia aqui, amém? Olha o que a Bíblia fala. João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa: conhecer. Não é fazer as coisas, não é ser ativista gospel, não é sair fazendo um monte de coisa na igreja e tal, não, vamos para cá, vamos trabalhar, vamos fazer. Não é. A vida eterna é conhecê-lo. E o interessante é que essa expressão no hebraico é iodeá. É a mesma expressão usada para a relação sexual entre um homem e uma mulher. E aí, no grego, nesse texto, a palavra é gnosco, que também é usado como relação ato sexual. Você entende o nível de intimidade? Quando eu vou para o Salmo 1,6, que diz: o caminho do justo Senhor, o caminho do Tzedek, o Derech Tzedek, eu conheço. E o conheço ali é Yodeá. Eu me relaciono intimamente. Mas o do perverso, o do ímpio, vai perecer. E aí, meu irmão, qual que está o seu nível de relação com esse Deus que você diz que ama? Imagina você que é casado, que diz que ama essa mulher, mas já tem um ano que você não a toca. E quando eu falo de tocar, eu não estou dizendo que você não tenha uma relação sexual frequente. Eu estou falando tocar, não o corpo, a alma. Porque uma mulher, antes de ser abraçada no corpo, ela quer ser abraçada na alma. Porque senão, é só sexo. Como é que está o seu nível de relação com esse Deus? Tem intimidade nesse negócio? Tem cumplicidade nessa relação? Ou é só uma satisfação do sarx, que do grego é carne? Então eu preciso conhecer esse Deus, porque senão eu vou adorar aquilo que eu não sei, vou trabalhar muito, mas vai ser um trabalho infrutífero, porque eu me distraio com o serviço. Conheço tudo do serviço, mas não conheço o Senhor do serviço. O que é adoração de verdade, então? Porque no texto de João diz: a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... O que seria isso, então? Você não pode adorar a Deus em verdade enquanto houver na sua vida mentiras. Não dá para adorar a esse Deus de verdade enquanto há áreas na minha vida camufladas. Porque tem gente que vem uma vez por ano na igreja, por uma celebração especial, para participar de uma homilia e tal, um rito. Mas é só para cumprir tabela, para anestesiar uma consciência que já está cauterizada.
Adorar em verdade é adorar com a vida limpa. Adorar em verdade é não haver áreas na minha vida secretas. É como Daniel, capítulo 6. Ele podia muito bem, após ouvir o interdito de Dario, falar, não, eu posso continuar orando 3 vezes por dia, e não necessariamente com as janelas da minha casa abertas. Eu posso ir para o banheiro e fazer isso lá. Mas a Bíblia diz que Daniel continuou 3 vezes por dia fazendo a mesma coisa com as janelas abertas. O que ele estava dizendo? O que eu estou fazendo eu não preciso esconder. Se você nunca puder dizer como faz, não faça. Se você não puder falar para as pessoas como é que você faz o que faz, não faça. Porque nós não somos das trevas, nós somos da... Mas o texto de João 1 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é o que a gente faz nessa época. A gente ama mais a treva do que a luz. A gente adora aquilo que a gente não conhece. E aquilo que deveríamos conhecer e adorar, somos estranhos. Meu Deus. Deus não quer conquistar o meu cântico. Deus não quer conquistar o meu serviço. Não é isso que Deus quer. Se não houver uma entrega total, a minha performance, Deus dispensa. Deus não quer a sua performance, Ele nunca quis. Deus nunca se preocupou com performance. Deus nunca preocupou se o meu vernáculo na frente da igreja ali é perfeito, mas se a minha vida está alinhada com aquilo que eu falo. Deus nunca se preocupou se eu toco com todas as dissonâncias, com tudo. Ele está preocupado se quando eu toco, aquilo que eu declaro através da música é a minha vida. Ou se é só fachada. Porque então eu só adoro aquele que eu ainda não conheço. Porque se eu o conhecesse, a minha adoração, a minha pregação, o meu comportamento, os meus negócios, a minha vida interpessoal, ela seria diferente. Nós precisamos fazer a diferença. Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, gente, ele está na igreja da Ásia, igreja. Ele está batendo na porta da igreja. Tem pastor que pega esse texto para falar, aí, ó pecador, você desviado, olha o que a Bíblia diz, que Jesus está aí na porta do teu coração. Não! Isso é mentira. Esse texto de Apocalipse, ele está na porta da igreja, que ele morreu por ela, dizendo, deixa eu entrar. Estabeleça relação comigo, conexão comigo, me conheça. É o mesmo que nessa data, Deus dizendo, ei, deixa eu fazer parte da festa da sua vida. Porque a gente faz questão de deixar ele bem de fora mesmo. Em alguns lugares nem presépio sabe fazer. Daqui a pouco eu falo por quê. E está na Bíblia. Nem para fazer certo a gente, nem para fazer o errado certo, as pessoas fazem. Mas já eu te falo como é que ele era. Isaías, em Salmo 51:10, Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, e que não passe de nós o teu espírito. Crie em nós, crie nessa igreja, em você que me assiste, um coração novo, um espírito inabalável. Que nós não sejamos uma igreja de modinha, porque modinha passa. Tem coisas que fazem sucesso hoje, o ano que vem já era, foi. Se você não for conquistado por inteiro, você até terá um bom ministério. Você será bem-sucedido. Uma pregação ok. Jesus até irá salvar pessoas através da adoração, da pregação. Pessoas virão a Deus. Mas você mesmo não vai ser conquistado por Ele. Porque o que Ele fala, a palavra vai cumprir o propósito. Ela não volta vazia, é a palavra que diz isso. Mas que tristeza botar um monte de gente para dentro e você ficar de fora. Mateus 16:26, pois o que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ganhei milhares de pessoas para Cristo e eu fiquei de fora. Você quer ver o que é pior? Vou parafrasear: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O seu maior patrimônio não é o seu trabalho, são seus filhos, é a sua casa, é fazer Jesus nascer nele todo dia. É lá que ele precisa nascer, todo o dia. Porque o que vai te adiantar? Você ganhar tudo e perder sua família. O meu maior orgulho como pastor é quando a minha filha, a baterista aí de 23, vai sair de casa e ela fala: pai, ore por mim. É quando a minha esposa vai ministrar em outro lugar e ela fala: ore para mim. Porque imagina se eu não puder orar pela minha filha. Você sabe por quê? Porque eles aqui sabem quem eu sou de verdade, fora do púlpito. O que adianta você ter uma performance, mas não é nada daquilo que você apresenta? A sua esposa te pede para botar a mão na cabeça dela e orar. Os seus filhos pedem: pai, ore por mim. Você precisa fazer Jesus nascer na sua casa hoje. Porque tem casa de muito crente que Jesus ainda não nasceu nela. Tem muitas comemorações de festa na sua casa que Jesus não vai, porque a gente mistura o santo com quem? Com o profano. Festa de crente é refrigerante, coxinha, quibe, empadinha, bolo, carne. Não, pastor, mas vai vir uns amigos meus aqui, para a festa aqui, a ceia de Natal, e eles não são crentes, então eu vou comprar uns negócios aqui para eles. Quando você vai lá na festa deles, eles deixam de comprar algumas coisas porque respeitam a sua fé? Então larga a mão de ser trouxa, com perdão da expressão. Porque você diz que os respeita fazendo isso, e eles respeitam você quando é você que vai? Minha festa, minha regra. Se quiser celebrar comigo, é coxinha, guaraná, Coca-Cola e tamo valendo. E coxinha de crente, nós temos que mudar esse trem, uns trem desse tamanho, porque tem a filosofia: crente não bebe mais. A gente tem que mudar essa filosofia da glutonaria na vida da igreja. Nossa, pastor, se eu só come isso daí, é só isso aqui. Porque tem gente que fala: vou comer igual o pastor hoje, com educação e só um pouquinho. Amém? Mas não ri não, os outros de outras religiões: vou comer hoje igual um padre. Vai, com educação e só um pouquinho também. Porque o padre da Alcione aqui, eu vejo ele fazendo caminhada, malhando, então, é bonitinho, cuidando do templo do Espírito Santo. Não faça dele uma catedral, amém? Porque Coríntios diz que você é templo, não catedral. Cuida! Porque se você não aprender a cuidar da sua saúde, você vai ter que aprender a cuidar da sua doença. Se você não aprender a cuidar da sua saúde espiritual, você vai ter que desembolar para mandar um monte de pecado embora, que você vai ver o problema que eles causarão na sua vida. Está dando para vocês me entender aqui, sim ou não? O meu testemunho pode salvar pessoas ou condená-las. Tem um monte de gente que te olha, que te vê, que te assiste, que ela observa o seu comportamento e copia. Irmão, se tem advogado hoje é porque alguém foi advogado e alguém quis ser. Se tem médico, falou: não, eu também quero ser. Não, é professor? Não, eu quero ser professor. Ô tia, quando eu crescer, eu quero ser professora, igual a senhora. Não, quando eu crescer, eu quero ser da farmacêutica. Eu vou me formar em farmácia, porque eu vejo os meus pais lá na farmácia central, que prestam um serviço top, então eu quero também dar seguimento. Porque isso é educar pelo exemplo. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Irmãos, o meu testemunho pode salvar as pessoas ou condená-las. Se quando você entra num ambiente as piadas imorais não param, é porque você se tornou fruto do meio.
Então, ter Noel, ter Rena, ter, sei lá como é que fala o nome daqueles bichos, 6 por meia dúzia. Porque o que me define é o meu testemunho, é o meu caráter cristão. Natal é mais do que um cara gordinho, de vermelho, com um saquinho de brinquedo. Marcos 9, versículo 42. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Ei! Essa palavra tropeçar aqui, noutras traduções bíblicas, quem fizer tropeçar, é escândalo no grego. Escândalo no grego não é igual, você viu escândalo lá na casa do fulano essa noite? Nossa, deu polícia lá, foi um escândalo. Não, escândalo no grego significa implemento, arma, armadilha, pedra de tropeço. Ai daquele que armar uma cilada, uma situação que leve o irmão dele a cair. Então, quando um irmão da igreja vê você fazendo coisas que você não deveria fazer, e se ele cair porque você está fazendo o que não devia, é melhor que você pegasse uma pedra de moinho, atasse ao teu pescoço e se atirasse ao mar. Em Lucas 17:1 diz que é inevitável que haja escândalo no grego. É inevitável que alguém faça o outro tropeçar, mas ai daquele por quem vier o tropeço. Você entendeu essa palavra aqui, meu irmão? Amém? Ai. O homem natural jamais irá compreender o que eu estou falando. Porque em 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Ah, pastor, nada a ver. O que tem lá? A gente sabe que aquilo lá é uma fantasia, que aquilo lá não tem nada a ver. Tem nada a ver, pastor. E é por causa do nada a ver mesmo, que muitas pessoas vão perder o céu. A maioria das pessoas não vai ficar fora do céu porque fizeram coisas ruins. Mas elas ficaram tão preocupadas em fazer coisas boas, que negligenciaram as legítimas e eternas. É aqui que está o problema. Então podemos chegar a uma conclusão óbvia. Precisamos nascer de novo. Um encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos, em João 3,6. Olha que interessante isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra sarx está falando de influências. Aquilo que é gerado pelo sistema é do sistema. Por mais bonito que seja, por mais aparente que seja, se foi gerado na carne, é carne. Não é para mim nem para você. Mas aquilo que foi feito no Espírito, é para mim e para você. Quem é nascido da carne é carne, meu irmão. É carne mesmo. Carne para valer. Inclusive, daqui a uns dias está chegando a carne para valer no Brasil mesmo. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não confunda nunca na sua vida dom e unção. São duas coisas muito diferentes. Mateus 7:21 em diante diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, dom. Em teu nome falamos noutras línguas, dom. Em teu nome expulsamos demônios, dom. E eu lhes direi, aberto e explicitamente, nunca vos... A gente já sabe o que é conhecer. E elas fizeram aquilo tudo, elas não mentiram. Expulsamos demônio, botamos para quebrar, chutamos a capetada toda. Não te conheço. Não te conheço. Dom. Para que nós precisamos de unção? Para ter o que nunca teríamos, ser o que nunca seríamos e chegar onde jamais chegaríamos. É para isso que serve a unção.
É a unção que faz a diferença. Alguém pode chegar aqui nesse púlpito e citar de cor o Salmo 23 todinho, e a igreja aplaudir, e depois outra pessoa virá e citará o mesmo Salmo, e vai haver uma comoção, e é choro para todo lado. Onde está a diferença? Unção. É a unção que faz a diferença. Os demônios, quando se apossavam do rei Saul, alguém falou, vamos chamar alguém para tocar alguma coisa, para ver se dá uma amenizada aí nessas turbulências de Saul. Aí o Senhor falou, boa ideia, tragam-me um bom tangedor, alguém que o faça e bem. Não tinha letra, não era uma guitarra Gibson, não tinha um piano de cauda, era uma harpa artesanal feita de pelo de camelo. Mas quando Davi só passava os dedos, os demônios saíam de Saul. Porque o que faz a diferença não é o som, é quem o carrega. O que faz a diferença não é o instrumento, é quem o dedilha. O que faz a diferença não é quem prega, mas se tem unção no que se fala. É possível fazer muita coisa para Deus e não conhecer esse Deus. Permitimos muitas coisas entrarem nas nossas vidas sem filtrar. Depois que o prejuízo chega, a gente tenta achar um culpado. Minha família está assim, minha vida está assim, está tudo assim, e a culpa é do governo. A culpa é da igreja que não ajuda. A culpa é da igreja que não apoia meus filhos. Onde seus filhos passam a maior parte do tempo? Na igreja ou na sua convivência lá, do lar? Então como é que eu vou terceirizar para a igreja uma coisa que é responsabilidade minha, em casa? Mas a gente quer achar sempre um culpado. Existem perguntas que nós deveríamos fazer sempre na nossa vida. Em Jonas capítulo 1, versículo 8, olha a pergunta dos caras. Então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Estão perguntando para Jonas, e o navio está quase afundando. Pergunta boa, sim ou não? Pergunta boa, é sim ou não, igreja? Mas para se fazer antes do Jonas embarcar. A gente tem que saber quem entra na nossa vida antes de entrar. Porque depois que entra, o problema já está lá, filho. O prejuízo já está dado. As cargas já estão sendo lançadas no mar. A pergunta que você tem que fazer é, quanto vai me custar tirar da minha vida quem não deveria ter entrado? Se nós fizéssemos essa pergunta sempre, a gente ia pensar 10 vezes para fazer algumas sociedades, algumas concessões. Quanto vai me custar tirar isso, se não der certo? Quanto está custando para a igreja que deixou muita coisa entrar como modinha? Como é que tira agora? Como é que fala, não, está errado isso. Não vamos ressignificar. Não dá para ressignificar. É o mesmo que você pegar uma garrafa de veneno, tirar o rótulo, botar um bonito, o conteúdo ainda continua matando. Tem muita coisa chamada pecado com um rótulo bonito que vai te matar. Apenas o verdadeiro conhecimento de Deus nos dará o subsídio necessário para servi-lo como Ele quer. Só tem um jeito, conhecendo Deus. A minha pergunta nessa noite é, você conhece o Deus que você diz que serve? E aqui tem uma pergunta muito importante para mim fazer algumas considerações. Você pode sentir o que Deus sente? O que seria sentir, pastor, o que Deus sente? Eu vou sintetizar para ganhar tempo aqui. Em Jeremias capítulo 13, Deus falou assim, Jeremias, pois não, você tem cinto? Cinto. Jeremias falou assim, não, senhor, não tem. Então vai lá na loja e compra um agora.
Essa palavra cinto no hebraico, hagorá, sabe o que é que significa? Honra. Vai lá e compra, Jeremias. E Jeremias então comprou um cinto, ele começou a andar pela cidade, agora com o que, igreja? Com o quê? Com honra, porque é o significado do cinto, hagorá. Aí, passados uns dias, Deus falou assim, Jeremias, pois não, senhor, o cinto, está aqui, pegue ele, vá lá próximo ao rio, não deixe um olhar, enterre-o. Mas, Senhor, cinto é novo, bonito, na moda, eu estou honrado aqui, Deus. Vai lá e enterra, Jeremias. Estou sintetizando para você o capítulo 13. Jeremias tira o cinto, foi lá e enterrou. E Jeremias passou a pregar sem o quê? Honra. Passado um tempo, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, Jeremias, pois não? Lembra do cinto? Claro que eu lembro, só mandou enterrar. Você lembra onde que ele está? Claro que eu lembro. Volta lá agora e desenterra o cinto. Aí Jeremias vai e desenterra. Quando ele pega, o cinto está o quê? Apodrecido. Aí vem a aplicação de Deus. Jeremias, é assim que eu me sinto diante do meu povo. A minha honra está apodrecida. O meu povo me desonra o tempo todo. O meu povo, Jeremias, não me honra quando eles põem no altar da igreja guirlanda, árvores, e eu, o centro do negócio, Jeremias, eu não apareço, porque a palavra kavod, no hebraico, honra, significa peso. Honra significa saber fazer a diferenciação. O meu povo não sabe, Jeremias, diferenciar o que é santo do que é profano, do que é sacro e do que é secular. O meu povo não sabe. Então Jeremias entendeu. Você quer ver um outro exemplo? Oséias capítulo 1. Comentário teológico de Wisber vai dizer que aquilo ali é literal, tá? Oséias, pois não? Você está solteiro, né? Sim, senhor. Então, Oséias, eu quero que você vá no pior prostíbulo que tiver dentro de Mimoso. Mas vai que Mimoso não tem. O maior prostíbulo dentro de Vitória, Espírito Santo. A pior zona que tiver lá, você vai lá. E a mulher mais rodada lá dentro, você vai casar com ela. Mas, Senhor, eu sou um Cohen Gadol, eu sou um sumo sacerdote, eu sou profeta, eu sou Navi, a lei. Jeremias, vá. Aí Jeremias foi na pior zona que tinha lá em Vitória, e pegou uma mulher e casou com ela. Aí Deus falou, agora Jeremias, deixa eu te falar um negócio. Oséias, tem um detalhe, hein? Você não vai poder proibir ela de prostituir não, tá? Você imagina, quantos casados nós temos aqui hoje? Você imagina, você ir buscar a sua esposa num prostíbulo, uma mulher lá, e casa com ela. E aí Deus fala para você, só que você não vai proibir ela de prostituir. Você vai andar com ela, Oséias, durante o dia, de mão dada. E com filhos, que você não vai poder dizer que é teu. E Oséias, então, obedeceu. Um dia essa mulher voltou para o prostíbulo. E ele foi ter lá para comprar ela de novo. Pensa, vou lá comprar minha mulher de volta, lá no prostíbulo. Como você se sentiria? Como você se sentiria se você pegasse a sua mulher dentro de um prostíbulo e levasse ela para casa? E no outro dia, se andar na rua aqui da cidade todinha, do bairro que você mora, e todo mundo sabendo a profissão da sua esposa. E você não pode proibir ela de ir. Como você, homem, porque o homem, isso para o homem, né? Porque o homem é machista. Como é que você se sentiria? Aí Deus vira e fala, pois é, Jeremias, para ser profeta tem que sentir o que eu sinto. Jeremias, para ser profeta tem que sentir o que eu sinto. Minha honra está assim aí fora. Oséias, é assim que eu me sinto. O meu povo anda de mão dada comigo durante os dias. O meu povo desfila comigo nos cultos. Mas depois o meu povo sai e se prostitui. E eu não posso impedi-los de prostituir.
E todas as vezes que eles voltam, eu os recebo. Para ser profeta, tem que sentir o que Deus sente. Quando você prepara um altar e coloca nesse altar figuras, como Deus se sente? Como Deus se sente nessas datas de fim de ano? Porque foi para esses dois homens esse exemplo que Deus deixou para a gente entender hoje o que é. Não é mole, não. E o interessante é que quando a gente vê em alguns lugares religiosos, isso aqui tudo montado errado, eu vou, em 5 minutos eu vou encerrar. Projeta para mim no texto, Mateus 2, 9 ao 11. Vamos entender o texto. Depois de ouvirem o rei partirem, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Entrando aonde? Não foi na gruta. Os anjos apareceram para os pastores no campo de Boaz. Não era inverno em Israel, porque senão eles não estariam no campo. O inverno lá é terrível, neve. Os pastores durante aquela noite chegaram e acharam um menino envolto em panos deitado numa manjedoura. Os pastores acharam. Os magos chegaram 2 anos depois e encontraram Jesus em uma casa. Quando eu ponho um presépio, um menino, uma vaca, um boi quase babando em cima, nenhuma mãe em sã consciência faria um negócio desse. E põe os pastores de cá, os magos daqui, o José, Maria e o menino, abominação. Por quê? Porque essa cena nunca existiu. É abominável. É distorção da palavra. Quem criou o presépio foi Francisco de Assis para, de uma forma visual, evangelizar os bárbaros na cidade de Grécia, em Roma. Para que eles entendessem o visual do que foi. Desvirtuaram tudo. Então colocar nessa cena tudo isso nunca aconteceu. Os magos acharam Jesus em uma casa. E agora aqui tem um segredo. Quando eles pararam de olhar para a estrela, foram procurar Jesus nos palácios. Toda vez que você parar de olhar para a referência, você vai procurar Jesus onde ele não está. E aí quando eles perceberam que o rei falou, não, concorrência nada. Eles perceberam que o rei queria matar o menino. Saíram do palácio e voltaram a olhar para a estrela. E chegaram e a estrela estava sob uma casa. Agora, olha que interessante. E lá, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe ofertas. Zahav, Ketoret e Mor. Ouro, incenso e mirra. Todos os três têm uma simbologia bíblica. Zahav é ouro. Aponta para o primeiro ministério de Jesus. Melech, Jesus como rei. O segundo, incenso. Ketorat, significa sacerdócio. Jesus como Cohen Gadol, como sumo senhor, como sumo sacerdote. O segundo ministério de Jesus, ele é rei, ele é sacerdote. E o terceiro, Mor, que é mirra, apontando para o terceiro ministério de Jesus, Navi, que significa profeta. Então Jesus é profeta, sacerdote e rei. Agora, advertido por esses homens, a intenção real do rei, que era matá-lo, então José pega com Maria, sua mulher, e vão para o Egito.
O que manteve essa família no Egito? O ouro, o incenso e a mirra, que valiam muito. O que você quer dizer com isso, pastor? O Deus que te colocou um ministério, um propósito na sua vida, é Ele que vai bancar toda a sua obra. É Ele que envia recurso. O Deus que te chama, Ele banca a conta. Não sei, como diz a música, não sei como, não sei quando, mas sei que Ele vai agir. Ele vai. E agora, lá em Lucas 2, do 11 ao 14, caminhando para o final. Lucas 2, 11 ao 14. Olha o que diz. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e deitado em uma para os pastores no campo de Boaz. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E aí ainda deturpa para falar aos homens de boa vontade. Não tem homem de boa vontade, tem homens a quem Ele quer bem. Entendeu agora? Os anjos apareceram para os pastores no campo de Boaz, próximo a Belém, cerca de uns 24 quilômetros. E para os magos, Jesus já estava com 2 anos em uma casa. Isso está escrito. Por que faz um negócio e faz errado? Já que quem ilustrar através de uma imagem, ilustra certo. Porque tudo que não é feito como deve ser feito, é mentira. E mentira é pecado. Você pode sentir o que Deus sente nessa noite, meu irmão? Quando a gente se dirige ao culto, segurando na mão dele, e amanhã a gente toma decisões que ele não está. Fazemos coisas que ele não agrada. Nos prostituímos. Toda vez que Israel saiu da rota, a Bíblia se referiu a essa fuga de rota como prostituição. Que nós celebremos o Natal com o nascimento do Redentor, mas entendendo que ele não é mais uma criança, entendendo que ele não está preso no madeiro, mas que ele está agora ocupando um trono e governa pelos séculos dos séculos. Que nós possamos andar com ele de mãos dadas pela rua de dia e honrá-lo durante as noites da nossa alma. Porque a maior declaração de amor que fazemos a Deus não é aqui na igreja, quando levantamos a mão, quando cantamos, é quando ninguém nos vê. É quando não tem ninguém para nos fiscalizar. E ali a gente é de fato quem a gente é. A pergunta é: quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é quando não está sendo fiscalizado por ninguém? O que Deus sente quando você está sozinho no secreto? É isso que nós precisamos pensar. Vamos ficar de pé, vamos adorar.